pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bicast, onde descomplicamos a medicina e a urologia de forma leve e direta. Hoje, vamos falar de um assunto que gera muita dúvida, cálculos renais e quando a cirurgia realmente é necessária. Para isso, contamos novamente com a presença da doutora Luísa, nefrologista, que já esteve aqui com a gente no último episódio, explicando a parte clínica dos cálculos renais. Seja muito bem-vinda de volta, doutora Luísa. E claro, como sempre, estamos aqui com os nossos anfitriões, Dr. Luiz Brandão e Dr. Deusdedit Cortes Neto. Doutores, prontos para mais um bate-papo? Gente, eu queria agradecer de novo o convite. Foi muito legal aquele dia e eu estou muito feliz de estar aqui de novo. Mas dessa vez eu queria perguntar. Opa! Vamos lá. Cheguei no pronto-socorro com dor. Preciso operar? Pode ser que Luiz, sim. como paciente Pode ou ser como que médico, não. você vai falar? Eu posso começar hoje também, do ponto de vista de resposta, mostrando um case. Um case de sucesso, tá? Porque deu certo. 2022, dia 22 de dezembro, eu tava arrumando minha mala para ir viajar, fim de ano, né? Natal, família, delícia. Não, eu estava indo pro interior. Tava fechando, juro pra você, eu estava fechando o porta-malas. Eu comecei a fechar o porta-malas, senti um negócio assim, falei, nossa, coluna? Não. Pumba, já veio, lateralizou. Falei, opa, tá descendo. Porque realmente é aquela coisa, uma vez que você tenha cálculo, você sabe quando vai vir. Então você sabe, você sente algumas coisinhas e, por incrível que pareça, dessa vez eu não tinha sentido os pródromos, que são aquelas sensações prévias, não tinha sentido tantos. Direto pro rock and roll. Foi literalmente direto pro rock and roll. E eu lembro que eu fechei o porta-malas e já subi da garagem. Eu moro exatamente uma rua do hospital, um quarteirão e meio do hospital. E eu falei assim, cara, vai doer. Eu só não sei quanto. Conforme eu ia andando na rua, eu ia entortando, né? Porque ia começando a doer mais. Né? Aí chega atropelado. Cara, se atropelar resolveu, né? É uma dor a menos. A gente já teve um paciente, lembra? O outra. paciente chegou, foi atropelado, e aí acharam um cálculo de 2 centímetros no ureter dele, e ele sem dor, sem nada, mas tinha um cálculo de 2 centímetros. E eu fui andando, e foi começando a doer. Entrei no pronto-socorro, falei assim, né, doutor, o que você veio fazer assim? Eu falei assim, não, eu sou o paciente hoje, tá doendo, já deitei, pegaram veia, já entro com medicação, depois a gente discute quais, já entrei com medicação, né? Primeira coisa, controlador. Porque o paciente não consegue não sabe nem, eu não sei nem meu nome na hora que tá doendo. Aquela coisa, você pode bater a cabeça na parede que vai doer a cabeça e o rim, não vai adiantar nada. Literalmente você sai do corpo, porque dói demais, dói muito. E é uma dor que parece realmente que tem alguém esmagando o seu rim. E você fala, tá doendo demais. Quando você acha que tá doendo muito, a dor piora. Então é muito ruim. Beleza, passou, tive a dor, melhorou com a medicação, mas você sente que ainda tava. O que eu fiz? Exames de sangue, exame de urina. Na verdade, fiz só de sangue, porque o de urina não conseguia fazer xixi. Não conseguia. Geralmente o de urina colhe depois, né? É mais difícil. Quando você tá melhor da dor, já tá um pouquinho... Doutor, aproveitando, qual é o exame principal? Né? O paciente que tá ali no pronto atendimento para dar aquela conferida ali. Exato. Né? Geralmente, assim, a gente parte para exames de sangue, exame de urina, exame de imagem. Tá? O que eu preciso? De exame de sangue, eu preciso de um hemograma para saber... Obviamente, se tem algum tipo de anemia, se tem algum tipo de infecção, mas vamos ser mais focado para ver se tem infecção, tá? Eu preciso de um exame de função renal, basicamente creatinina e ureia. PCR é um ótimo exame que vai mostrar a inflamação / infecção, o grau proteína de... C reativa. PCR é um exame, exatamente, proteína C reativa. É um exame muito sensível, que aumenta... Pode ser simplesmente uma cólica renal, eu posso estar fazendo uma pielonefrite infecciosa, que é a infecção do rim também. Não sabemos. Então, são exames legais. Fora isso, eletrólitos, potássio, sódio. Eu tenho que falar para o médico se eu tomo algum remédio de uso contínuo, alguma coisa. Normalmente, isso daí. E o exame de urina, para ver também se tem alguma infecção na urina. Normalmente, ele vai vir com sangue. E vai dizer, doutor, minha urina tem muito sangue. Normal, tem uma pedra descendo, exato. Às vezes ele nem vê, não consegue ser macroscópico, mas no exame de urina mesmo tem lá, o que a gente chama de hematúria microscópica, só aparece no microscópio. É isso aí. Ela aparece só no exame, não aparece a olho nu. E o exame de imagem, que é o mais importante, porque ele vai me dar as informações da minha pedra. As Ultrassom informações. ou tomografia?
tomografia. Tomografia, lógico, tem ressalvas. Porém, Sim. o exame de eleição é tomografia sem contraste. É o melhor exame. É o que a gente chama de padrão ouro, né? Isso, é o exame de eleição. Tenho possibilidades de fazer uma tomografia? Faço uma tomografia. Não tenho possibilidades, a gente pode até discutir depois. Pode fazer um ultrassom. Eu já passei em 2 pronto-socorro, já tenho 2 tomografias feitas. Poxa, faz um ultrassom para ver se você está ali, porque a tomografia ela é um exame que tem radiação. E a radiação em excesso pode também fazer mal. Claro que a gente sabe que a dose de radiação de uma tomografia sem contraste, hoje em dia, é uma dose muito baixa e segura. Tá? De novo, individualizar com o que ele já passou antes, né? Sempre, Mas pensando na primeira entrada do socorro, Escolher acho que a sorte. tomografia Isso ajuda de bastante, individualizar é né? muito importante. Eu já tive paciente que fez numa questão de 1 ano, como ele ia em vários pronto-socorros, ele era eliminador crônico de cálculo, ele fez 23 tomografias. Exato. É uma radioterapia, praticamente. O cara brilha à noite, né? Exato. Entendeu? E aí eu fiz a tomo mostrou um cálculo de 7 milímetros. Dia 22, Grandinho, quase né? grande. E eu não esse realmente, eu não sei de onde ele surgiu, porque eu não sabia que tinha ele. E eu acompanho realmente, eu faço ultrassons de controle, por exemplo, para uma avaliação de check-up, você não precisa ficar fazendo tomografia toda hora. Deixa a tomo para uma urgência, principalmente recorrências. Sim. Guarda a tomo para um momento de urgência. Vamos acompanhar com o Não, ultrassom. acredito que quando você acha que a dor não vai ser tão grande, nem pro pronto-socorro você vai. Com certeza não. Eu consigo segurar, mas esse daí já... Esconde essa parte. Não, mas o paciente com cálculo, ele faz isso. Sem dúvida, Às não vezes tem ele problema. sabe que a Ele dor não é segura. muito forte, ele vai Principalmente... observar e observa aquele cálculo saindo. E de verdade, Né? eu Controlada. faço isso muito. Eu já expeli pedra entre uma consulta e outra. Tava atendendo o paciente, senti um negócio esquisito, fui fazer xixi, pum, saiu pedra. Você se medicou. Não precisou. É. Saiu. Simplesmente eliminei. Às vezes que eu faço, eu mando mensagem pra minha esposa. Amor, acho que vai doer. E aí, pum, saiu, tranquilo. É eliminação sem dor, né? É isso aí, que é fantástico. Eu adoro quando acontece isso. Mas aí, seu cálculo tinha 0,7. Tinha 0,7 e ele estava impactado na JUP. O que é JUP? JUP, eu comentei lá atrás na outra, né? Sobre a JUV. A JUV é junção uretero-vesical, lá embaixo, bexiga. no fim da estrada. A JUP é a junção uretero-piélica, que é perto do rim. Ou seja, o primeiro lugar onde ele vai doer, o primeiro lugar onde ele pode parar, né? 22 de dezembro. Como ele falou. 22 de dezembro, arrumando o porta-malas do carro. 07, na JUP, estou de jejum. Liguei, Tiagão, o Deus estava viajando, perdeu a oportunidade de me operar. Liguei aqui, eu quero deixar meu agradecimento ao Dr. Tiago Aparecido Silva, grande amigo, meu médico. Tiago, ele faz urina 24 horas e já mandei análise todos os do exames cálculo. para ele. Porque ele não sabe de onde vem esse cálculo de 0,7, não tem pois como saber tenho mesmo. nem ideia, mas água eu tomo bastante. E aí, realmente, eu fui operado, o Thiago conseguiu, tirou a pedrinha por inteiro, acabou fazendo uma ureterolitotripsia semirrígida, transureteroscópica, né? Esse nome é bonito. Isso a gente traduzindo a urologia. A gente vai traduzir essa trava-língua. E, no mesmo momento, como eu não tinha nenhum fator de risco, ele já fez uma ureterolitotripsia flexível, entrou no meu rim, tirou os outros pequenos cálculos que já tinham lá. Obviamente, eu saí com o duplo J, depois eu falo um pouquinho de como o duplo J o que é o duplo J. Fui tratado, viajei com o duplo J. Quando eu voltei, depois retirei o duplo J, depois de uma semana, fiquei super bem. É isso aí. E esse é o dia a dia de quem tem cálculos. Vamos dizer, esse foi o atendimento praticamente perfeito, porque foi rápido. Muito possivelmente essa pedra de 7 milímetros, ela poderia até descer sozinha? Poderia. Mas, de novo, a gente vai falar sobre as indicações cirúrgicas, que existem infecção, insuficiência renal, dor intratável, mas também existe uma indicação que eu costumo dizer que é a indicação burocrática. É a indicação de, poxa, o paciente vai viajar na semana seguinte. O que você prefere? Viajar com uma pedra e correr um risco de ter uma cólica ou viajar com duplo J, onde você já está tratado e está drenado? E não só uma cólica, né? Uma infecção, uma pielonefrite, uma piora da função renal, acho que coisas mais graves, né? E esses fatores aí, para a tua pergunta, Luiz, a história do quando operar, eu acho que fundamental é assim,
os fatores que definem se você precisa tratar imediato ou se você pode fazer a tal da terapia expulsiva, que é o parto normal, sem fórceps, sem cesárea, que a pedra vai sair sozinha. O que me autoriza a fazer uma terapia expulsiva? O Luiz falou dos exames que são precisos serem feitos. Então, não pode ter sinal de infecção no exame de sangue. Porque infecção urinária, você sabe muito bem, mata. Mata do dia para o outro. Se você tiver uma pedra, um cálculo obstrutivo, e nos teus exames tiverem sinais de infecção urinária, não brinque em fazer terapia expulsiva. Fala com o urologista e opera. Número 2, o controle da dor. Se o paciente tiver controle da dor, ok, mas ele tem que saber o seguinte, a terapia expulsiva, quando você dá a medicação para dilatar o canal e essa pedra ter a chance de descer sozinha, você nunca sabe duas coisas. Número 1, se o paciente vai voltar a ter dor ou não. Então, o paciente não vai poder fazer uma terapia expulsiva se ele tem uma viagem programada. Então, é aquela coisa que o Luiz falou você vai viajar daqui a 2 dias, não espera saber se você vai ter dor daqui a 2 dias ou se você vai eliminar. Não tem como saber. Você pode terapia expulsiva eliminar no dia seguinte, nas horas seguintes, ou depois de 2 semanas, ou não eliminar. Então, dor controlada e o paciente sabendo que pode voltar a ter dor. Sim, né? individualizar e ele entender a escolha dos tratamentos, Isso, né? então assim, ele pode ir para casa e na noite voltar a ter dor e ele sabe, por isso que eu falei, terapia expulsiva ele nunca, o ideal é que ele tenha o celular do urologista dele na mão. É o melhor e remédio, saiba né? qual é o pronto-socorro que ele tem que ir. Uhum. Terceira coisa, que é a história eu falei da infecção, da dor, Insuficiência renal. da insuficiência renal. Então, assim, se você tem um paciente que tem ureia e creatina aumentada, esse rim está em sofrimento, também é um outro sinal que a gente diz assim, puxa, não dá para deixar esse rim obstruído, vamos tratar. Rim tá? único. Aí são situações especiais, né? Situações especiais. Rim único, né? Às vezes rim único funcionante. Então, às vezes o paciente tem os 2 rins, mas só um funciona. Sim. Né? E ele às vezes só descobre aquilo na hora. Né? Vai fazer um exame de imagem e você vê que o rim é hipotrófico, ele é reduzido e só um funciona. E aquele está obstruído. Cálculo nas 2 unidades renais, que isso a gente vê, e aí entra um parênteses muito importante, que é a história a gente está falando aqui em situações, em condições excelentes de tratamento médico. Sim, tem Mas isso. a gente tem a realidade, eu além de ter o meu consultório aqui em São Paulo, a gente coordena uma equipe, né? Até quero deixar, assim, a minha felicidade de atender, de coordenar uma equipe no SUS da cidade de Porto Feliz, que é um SUS, assim, que eu digo que é exemplar, mas a gente vê isso de pacientes que passaram por outros pronto-socorros da região e que chegaram no pronto-socorro com cálculo dos 2 lados e perda da função dos 2 rins. Esse paciente vai entrar em diálise porque não foi tratado. Algo tá? Evitável, né? Totalmente evitável. Esse é o totalmente problema. evitável. Então, infelizmente, a gente está falando aqui de uma situação ideal, mas a gente tem que fazer esse parênteses de que existe a situação não ideal. Sim. Né? Então, são esses três sinais que a gente diz assim, não pode ter infecção, não pode ter dor não controlada e não pode ter perda da função renal. Se Piora, o paciente né? não Piora tiver da nenhum função desses renal. 3, ele tá apto a E não tiver um cálculo tentar- muito grande, né? Depende. Aí entra um segundo detalhe. Essa A é a história do pegadinha. tamanho do cálculo é a pegadinha. Isso. Luiz, a gente estava conversando bastante essa semana até sobre isso, porque assim, existem até alguns protocolos de fontes pagadoras ou de próprios hospitais, que dizem assim, cálculo só pode operar acima de 5 milímetros, 6 milímetros, 7 milímetros. 9 milímetros, Gente, às vezes. o urologista que vive isso no dia a dia, ele sabe que não é o tamanho do cálculo que define. É a situação. Quantas vezes, Luiz, nós operamos paciente com cálculo de 2 milímetros, Sim. impactado lá no final do canal, que é a parte mais estreita, é onde o canal do ureter entra na bexiga. Esse cálculo geralmente é espiculado. Essa espícula, ela trava no ureter e não vai para frente. Esse cálculo não vai progredir. O paciente vai fazer terapia expulsiva durante 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, esse cálculo não vai sair. Pelo contrário, quando ele trava no ureter, o ureter ele vai inflamando e o calibre do ureter vai ficando diminuindo. cada vez menor. Lembrar que o ureter é um canudo. E O ureter é um quando canudo de inflama, 5 milímetros. fecha. Normalmente ele tem 5 milímetros. Por isso que a gente diz que assim, um cálculo de 5 milímetros, a chance de sair sozinho ou com terapia expulsiva é 60%. Quando vai aumentando,
7 milímetros, 8 milímetros, 1 centímetro, essa chance obviamente vai sendo menor, porque o ureter, via de regra, normalmente tem 5 milímetros, tá? Na sua porção mais estreita. Agora, a gente já viu o paciente eliminando o cálculo de 1 centímetro. Sim. Tem paciente que tem um ureter mais dilatado por natureza. Então, tamanho de cálculo não é definição de conduta médica. E o fato dele já ter eliminado, às vezes, um cálculo de Perfeito. 0,7, e aí eu tô com um cálculo de 0,5 do Isso. mesmo lado. Uma coisa muito legal, a gente faz retaguarda de urologia. Então, vira e mexe, a gente recebe ligações do plantonista. Doutor, eu tô aqui com o seu José, com um cálculo de 7 milímetros no ureter médio, ureter distal. Como é que ele tá? Hemograma normal, creatina normal, ele tá sem dor. Tá, legal, conversa com ele. Ele já teve dor antes? Doutor, ele falou que já teve, elimina cada 6 meses. Eliminador crônico, Eliminador crônico, exatamente. Ele acompanha com alguém? Acompanha. Então você vai fazer o seguinte, ele tá bem, ele não tem alteração de medicação, de exames. Ele acompanha com alguém? Ótimo. Pede para ele, por favor, entrar em contato com o médico dele e voltar, porque ele tem um cálculo em trânsito. Doutor, ele nunca eliminou, a dor não passou, ele não tem nada de alteração de exame, mas a dor não passa. Interna ele, vamos ver. Aí eu converso com o paciente. Se a gente, obviamente, interna primeiro para controle da dor, e segundo, para a gente conversar se realmente vai tirar ou não, vai operar ou não, tá? Mas é isso que é o mais importante. Ou, não acompanho com ninguém. Então tá bom, vamos dar alta. Passa meu telefone para ele, fala para ele me mandar um oi aqui no WhatsApp, e a partir dali a gente vai seguir numa terapia expulsiva. Mas o mais importante é isso. Olha, já deixa ele com as medicações, normalmente ele vai ficar com uma medicação para dor média, por exemplo, uma Novalgina. A Novalgina de 1 grama é um excelente analgésico, inclusive para a cólica renal. Sim. Associa um Buscopan. Buscopan simples ou composto. Você assim, mas composto já tem Novalgina, já tem dipirona, né? Muito pouco, né? É 250 miligramas, não serve para nada. Nem para antitermia não serve para isso. Então, você pode usar os dois, tá? Ou seja, Buscopan e Novalgina. Não foi suficiente. Toragesic, por exemplo, é um anti-inflamatório com um potencial cetorolaco, né? É um anti-inflamatório com potencial analgésico muito bom. Porém, a gente tem que começar a tomar cuidado porque esse paciente com excessos. Então, assim, tomou Novalgina. Melhorou? Show. Tomou Novalgina. Não adiantou? Toma Toragesic. Melhorou? Show. Tá Isso controlado. se você não tiver contraindicação ao Também. anti-inflamatório. Isso Não. aí. Depois a gente tem que entrar, na verdade, uma coisa muito importante, que é O nefrologista especificar... arrepia quando ouve anti-inflamatório. Exato. Mas aquela coisa, o anti-inflamatório, ele não vai matar seu rim com 1 dia, 2 dias de uso. Ele pode, a depender... Exato. Não. Depende. Olha o arrepio, mas olha o Sofrimento, arrepio. sofrimento. De verdade, assim, eu acho que A tem mãozinha. coisas Assim. Tem coisas que a gente Pode tem ser que... só com uma dose, tá? Isso. Insuficiência renal pode vir só com uma dose. Exato. Por isso é que você tem que saber Sim. se você pode ou não tomar. individualizar. Isso. Por isso que você tem que conversar com o paciente. E a maioria dos pacientes que a gente atende, geralmente são pacientes... A gente vê muito pacientes novos, 30, 40 anos, que não tem nenhum tipo de coisa. Sim. Então, vamos perguntar, você é diabético? Às vezes o paciente é um baita de um diabético descompensado, ele já tem uma nefropatia de base. Se eu começar a dar anti-inflamatório para ele, é ladeira abaixo. Quando a gente opera, os anti-inflamatórios são ótimas medicações para controle de dor. O paciente tem mais de 65 anos, é diabético, é hipertenso, vamos evitar. Sim, mas o que eu digo, o cetrolaco é um ótimo sem sombra de controle de dúvida. dor. Cada paciente, estamos com uma nefro aqui na frente. Cada Não, mas paciente como eu tem uma contei no coisa. episódio anterior, eu Justo. passei pro meu pai e meu pai Justiça. fez a insuficiência É isso renal. aí, pronto. Mas ele tinha esse fator de risco, Perfeito. né? Pai de Perfeito, nefrologista. exato. Esse é o maior Então, fator de Fator risco. de risco. Se E é aí- RM positivo, eu parei. E eu costumo dizer, dali pra frente, você vai entrar, por exemplo, com tramadol, você vai entrar com Tilex, São os derivados, os os opioides, né? Precisou entrar com este tipo de droga? Vamos Já pro assina de pronto-socorro? Já vamos, eu acho que... E né, esse é acho um que você não dos... está controlando bem. E esse é um dos fatores, assim, por exemplo, se você teve que controlar a dor com opioides ou semelhantes, são medicações perigosas em vários aspectos. Sim. Geram dependência, podem gerar Nos Estados dependência, Unidos isso é um E grande que é um problema. grande problema. Um Opa. grande problema. Podem gerar Sim. obstipação, constipação, então uso maior pode gerar constipação intestinal, né? Você passa a ter um outro E problema, aí né? você tem que encarar o seguinte, se o paciente está tendo uma cólica
que ele só trata com opioide, isso entra numa coisa que a gente chama de dor refratária. Sim. Então, assim, se ele está precisando de opioide para tratar a dor dele, talvez ele não seja o melhor paciente para terapia expulsiva. Perfeito. Porque ele vai ter que ter um excesso de opioide para tratar uma dor que tem que ser tratada tirando a raiz, que é a O obstrução. cálculo. Eu queria tirar uma dúvida. Várias. E aí, Aproveite. definiu aí cirurgia. Quando que a gente escolhe a rígida ou a flexível? O Luiz descreveu a Por isso que ele flexível. foi falando. Eu fiquei Isso. curiosa. Vamos em lá. relação Mas a a ideia é isso. gerar polêmica. A ideia é gerar pergunta. É a rígida, flexível Isso. e explicar exatamente o duplo J. O duplo Não. J. Isso. O duplo J depois, é uma né? delícia. Tá. Mas vamos ali na vamos falar, cirurgia. vamos traduzir os nomes, os palavrões que o Luiz falou aqui? Isso. Vamos, Por favor, traduza. por Muito favor. bem. Por O favor. cara o paciente chegou, tem um cálculo, tem que operar. A cirurgia, ela é feita por via endoscópica, sem cortes, tá? Então, a endoscopia. O urologista também é endoscopista, só que endoscopista da via urinária, Uhum. tá? Então, ele faz através de aparelhos que vão pela via urinária, no homem na uretra peniana, na mulher pela uretra que é mais curta, mas vão pela uretra para que a gente possa chegar no ureter. A gente costuma dizer, quando o cálculo passou do ureter, está na bexiga, normalmente ele vai ser eliminado sozinho. Então, os cálculos de bexiga que a gente trata são cálculos assim muito grandes e aí é um outro contexto, não é esse contexto do paciente que a gente está falando agora. O paciente que a gente está falando agora é aquele paciente que chegou com cálculo no ureter impactado e precisa ser desobstruído, tá? Qual é a cirurgia que você vai fazer? É a ureterolitotripsia transureteroscópica. O que é isso? Ureterolito. Quebrar, lito é fragmentação. Não, lito é cálculo. Uretero é ureter. E tripsia é fragmentação. Então, fragmentação de cálculo no ureter. Ureterolitotripsia. Fica fácil. Transureteroscópica, através do ureteroscópio. O ureteroscópio é o aparelho com a câmera que você vai usar e dentro desse aparelho, além da câmera, ele tem um canalzinho por onde você passa a fibra do laser, que é o que você vai utilizar para fragmentar o cálculo, sob visão direta. Então, você vai ter uma câmera, a fibra do laser entra por outro canal e vai fragmentar o cálculo. Depois que eu fragmentei o cálculo com laser, eu entro com uma cestinha, que a gente chama de catéter dórmia. Essa cestinha, ela também entra por esse canal, vai até onde estão os fragmentos do cálculo e você tira aqueles fragmentos maiores. Normalmente, quando a gente opera, você pode pulverizar todo o cálculo, que a gente chama a técnica do dusting. Então, você usa o laser e pulveriza aquele cálculo. Hoje em dia, a gente tem lasers assim, de alta potência, que a chance de você pulverizar é muito grande. E aí entra até um detalhe interessante, que é a história do não sobra cálculo para você fazer a análise. Porque você pulveriza. Então, você vai ter que colher urina 2 vezes. Ou então, você dá uma quebradinha, pega um fragmento, né, como se fosse uma biópsia do cálculo, e depois termina de quebrar. Mas tem cálculos que são muito duros, muito densos. Então, esses cálculos, a gente quebra, mas sobram fragmentos. Esses fragmentos maiores, o que a gente faz é entrar com essa cestinha e tirar de lá. Com isso, eu fiz a litotripsia, né, a ureterolitotripsia desse paciente. O que é rígida, o que é flexível. Uhum. Até antes de evoluir para isso, né? Acho que é interessante a gente, antes vamos ficar um pouquinho mais nisso. A ureterolitotripsia, ela pode ter, você vai indicar uma ou outra, né? Você vai conversar com o teu paciente, uma coisa super importante, que você pode entrar para tirar o cálculo, ou você pode entrar para simplesmente drenar a via excretora. Por quê? Eu tenho um cálculo obstruindo, com ou sem infecção, eu tenho um cálculo obstruindo com ou sem insuficiência renal. Qual que é o intuito da minha cirurgia? O intuito da minha cirurgia é liberar o rim. É liberar o rim. Então, às vezes, eu tenho uma pedra, como Deus falou, eu tenho uma pedra que eu estou indo com o meu ureteroscópio, com a câmera, eu vou uretra, bexiga. Na bexiga, eu identifico os 2 meatos ureterais. O que é isso? É a bolinha onde chega o ureter, que vai lá para o rim. Então, eu vejo o meato ureteral esquerdo, está ao contrário mesmo, não estou errando a mão, mas eu estou olhando para o paciente. Esquerda está para cá, direita está para cá. Então, eu vou olhar aquele buraquinho. Só que aquele buraquinho é um buraquinho estreito, pequeno, que às vezes uma pedra de 2 milímetros não está passando.
Então, muitas vezes, eu passo o primeiro fio guia, eu passo o segundo fio guia e eu consigo fazer uma boca de jacaré. Aí sim eu consigo entrar com o meu aparelho e eu vou literalmente machucar um pouquinho, dilatando essa boquinha do ureter para poder ir lá dentro. Quando eu estou dentro do ureter e eu tenho uma pedra distal próxima à juve, é quase 100% dos casos que a gente... 100%, nada é 100%. Na Distal próximo à juve é no fim da Fim da quase chegando saindo. na bexiga. Perto da juve, junção do ureter com a bexiga, ureter vesical. Eu falo que na medicina do amor nada é 100%. Então, quase 100% a gente consegue retirar. Por quê? Eu só preciso dilatar esse finzinho e buscar a pedra. Seja retirar ela inteira, porque a hora que eu dilatei, às vezes eu já abri um espaço suficiente para tirar a pedra, não preciso quebrar. Então, eu consigo buscar com o dorme, que é a tal da cestinha, e retirar. Show. Eu posso pegar, ela não vem, jogo para frente, entro com laser, fragmento as bordas para tentar, opa, agora ela vem. Ou dusting, tirar tudo e resolver. Tudo. Ótimo. Tem casos que a pedra para no meio do ureter. Ou tem casos que a pedra para acima. Eu entrei com o meu ureteroscópio e a formação do ureteroscópio, ele tem mais ou menos 4 milímetros a 5 milímetros na pontinha e ele tem mais ou menos de 6 a 7 milímetros na base. Ou seja, ele é um cone. Só que é um cone grande, com mais ou menos 40 calibre centímetros. vai crescendo. Isso. Então, conforme eu vou subindo com a câmera, o calibre da câmera também está aumentando. E muitas vezes esse ureter que eu dilatei, ele passa a restringir a subida. Então, eu não consigo retirar o cálculo. Doutor, poxa, mas você me operou e não me tirou meu cálculo. Então, o que é super importante no paciente de pronto-socorro que você não conhece, você nunca viu, está conhecendo pela primeira vez, você indicou uma cirurgia, tudo muito rápido. Não resolveu assim, né? Que não pode não Conversar. Parece um insucesso no primeiro momento. Exato, não é um insucesso. Então, o mais importante deste paciente é você, entre aspas, perder o seu tempo explicando que o quê? O meu intuito dessa cirurgia é desobstruir o teu rim, fazer com que a urina do rim, que estava parada, chegue na sua bexiga. Seja tirando a pedra ou exclusivamente passando o duplo J. É o que nós nefrologistas queremos também. Eu falo para o paciente que, assim, muitas vezes a gente perde a batalha para ganhar a guerra. Isso aí. Então, o que acontece? Tudo é muito lindo, né? A gente fala assim, olha aqui, você entra, vai com a cestinha, com laser e tal. Mas, assim, muitas vezes, outros colegas de outras especialidades dizem assim, esses caras aí vão tirar essa pedra, essa coisa fácil e tal. Mas, assim, Cirurgia de de verdade, 5 minutos. cirurgia de 5 minutos, a maioria realmente é isso. Mas quando você tem uma pedra impactada no ureter, principalmente aquelas pedras que estão mais no alto, então isso que o Luiz falou de acesso ao ureter lá no alto, ainda no começo da descida dele, o que acontece? Se eu subo para dizer assim, eu tenho que resolver, eu tenho que tirar o cálculo, eu corro um risco grande de machucar e rasgar o ureter. A gente já vê em congressos catástrofes. Isso é assunto para mesas de discussão. congressos urológicos, onde você tem verdadeiras catástrofes. O urologista entra, pega o cálculo aqui em cima, ele vem puxando, quando ele vê, o ureter saiu junto com o ureteroscópio. Então, isso acontece. Então, existe uma coisa chamada prudência. É importante ter prudência. Se você tem um cálculo grande, impactado lá em cima no ureter, talvez não seja o melhor momento você tratar aquele cálculo naquele primeiro procedimento. Então, você tem que conversar bastante para o paciente o seguinte, o que a gente vai fazer? A gente vai desobstruir o teu rim. Nós vamos deixar um catéter, que é o catéter duplo J, que a gente vai falar sobre ele, que é um catéter que fica uma ponta no rim, outra na bexiga. Esse catéter vai fazer com que a urina que está no rim, represada, ela passe por ele, mesmo o cálculo continuando lá. E aí, depois de alguns dias, com menos processo inflamatório e com a ajuda que o catéter dá para dilatar o canal, num segundo tempo você sobe, aí sim, para quebrar o cálculo e tirar ele de lá. Isso. Então, a gente perde a batalha para ganhar a guerra mais para frente. Eu acho que isso é muito importante, a gente falar sobre o cuidado que se tem que ter. São estruturas, como o Luiz falou, o ureteroscópio ele tem 4 milímetros. O ureter, ele tem 5 milímetros de calibre.
Se você... E nem todo mundo é igual, né? Nem todo mundo é igual. Tem menores e tem maiores. Tem menores e tem maiores. Isso, Então, assim, exato. se você não inadvertidamente com laser, você perfura o ureter, você daqui a pouco pode ter mais para frente uma estenose, um estreitamento do canal. E aí nós somos, a gente faz muito essa cirurgia, né, de reconstrução de ureter. Não só por causa de cálculo, mas assim, cirurgias de endometriose e tudo. Então, hoje em dia a gente faz reconstrução por cirurgia robótica, mas a gente vê. Às vezes você tem que substituir um pedaço do ureter por um pedaço de intestino, entendeu? Ou então tem que trazer o rim para baixo, a bexiga para cima para tentar juntar os dois. São cirurgias extremamente complexas. Sim. Então, nessa hora a gente tem que ter essa prudência de evitar. E o machucar duplo ureter. J? Bom, o duplo J... Ninguém melhor para falar sobre o duplo J do que quem já usou o duplo J. É uma coisa muito... Sempre sai com duplo J? Não, 100% não, né? 100% não, mas eu falo assim, eu prefiro, Não, boa mesa eu prefiro redonda, tirar o duplo J antes da hora do que correr o risco de falar, não deixei E vou ter que ter que passar. repassar. Legal. Por dor. Tá resolvido, mas por dor. Isso, assim, não é consenso. Isso eu posso ter opinião diferente do Deus, que pode ser diferente de outros urologistas. Isso é uma discussão eterna. Duplo J faz bem ou faz mal? Duplo J faz bem. Duplo J drena o teu rim e salva vidas. Eu falo que o duplo J é o nosso melhor amigo. Porque se não fosse o duplo J, alguns casos que eu não consigo Eu já acessar diria que ele é um mal necessário. É um mal necessário. Ele é muito bom. Foi muito incômodo? Assim, existe... O que é incômodo, né? Você vai ver várias descrições de incômodo do duplo J. Acho que o pior de todos é o refluxo da bexiga para o rim. O que é isso? Quando você faz xixi, você sente o teu rim doer. Fala assim, bom, mas doutor, essa dor é maior do que a dor da Alguns pedra. pacientes falam que a dor é lancinante, É né? horrível, é horrível. Ela é muito ruim. Principalmente logo depois da cirurgia. Isso, vai melhorando. Parece que, né? Geralmente parece adapta, que o organismo ele vai adaptando. Aham. Mas as primeiras micções depois da cirurgia, muitos pacientes sentem esse refluxo. Não, e às vezes Sim. eles não conseguem, porque em teoria é rápido, né? Eles vão embora rápido do hospital, mas tem alguns que Sim. deixam de ir no Voltam- mesmo dia, Voltam pro pronto-socorro pela dor da micção. ou nem saem de alta, Sim, porque... porque dói. E dói bastante, porque o que acontece? Quando você... Eu costumo explicar para o paciente assim, pensa num copo com canudo, copo de plástico. Se você aperta o copo de plástico, o que acontece? A água sai pela ponta do canudo. Quando você vai urinar, a sua bexiga é um copo de plástico. A bexiga contrai. Quando ela contrai, você tem um canudo que está ligando o rim com a bexiga. Se ele contraiu, vai sair xixi por baixo, mas pode subir xixi para cima. E você lembra do mecanismo da dor, quando foi descrito no outro episódio? Distensão. A dor é o quê? É a distensão da cápsula renal. Ou seja, o rim está sendo distendido, mesmo que rapidinho, mas ele é super sensível. Então, distende E é lancinante, e assim, desce. né? Então, eu falo que você vai fazer xixi, você vai fazer xixi entortando também. Você vai sentir ai, e passa. Mas é uma dor forte. Uma dica legal. Sim, Não deixa a bexiga muito cheia. também. Então assim, muita pressão, o que né? acontece? Se você está com a bexiga muito cheia, a pressão que vai ser da hora na micção vai ser maior. Aumenta a chance de ir mais quantidade de urina refluxiva para o rim. Porque o catéter é uma via de mão dupla. Do mesmo jeito que ele leva a urina lá de cima para baixo, ele, na hora da micção, aumentou a pressão aqui, sobe a urina. Essa dica é Então, bem legal se mesmo, você né? não deixar a bexiga muito cheia, e normalmente um outro sintoma do catéter ajuda nisso. Porque qual é o outro sintoma do catéter duplo J? A pontinha que fica na bexiga, ela é uma pontinha que ela fica raspando na bexiga. Então, muitos pacientes têm a sensação de como se fosse infecção urinária, sabe? Uhum. Puxa, doutor, estou urinando Cistite, né? 5 vezes por hora, entendeu? Eu vou 5 vezes ao banheiro a cada meia hora. Por quê? Porque a pontinha do catéter encosta na bexiga e manda falsa sensação para o cérebro de que a bexiga está cheia. Isso Então, às vezes, esses sintomas se ajudam, porque com esse sintoma da irritação, Ele não enche muito ele a não enche bexiga. tanto, entendeu? Mas são sintomas do Mas duplo incomoda. J. E o duplo J, eu digo o seguinte, é de paciente para paciente, É não isso tem aí. jeito. Você tem paciente, todos nós, a gente tem paciente que, eu tenho um colega médico que eu passei o duplo J bilateral, ele conseguiu ter cálculo dos dois lados, ele tinha uma viagem para Disney, ele está aí me ouvindo. Abraço, não vou falar nomes, mas assim,
Se você sabe que é você. Você sabe que é você. Mas só nessa brincadeira você vai pegar alguns 20 no mínimo. Nossa. Assim. É o outro que foi atropelado e estava com um cálculo de 2 centímetros. Um abraço também. Todos eles conhecem. Mas assim, esse paciente, ele, colega médico, não desmarcou a cirurgia dele, mandava foto da Disney na montanha-russa e dizia, tô aqui, tô numa boa. Sim. Em compensação, você tem outros pacientes que você opera, no dia seguinte ele não consegue dar um passo fora da cama. Não consigo me levantar. A sensação do paciente é muito diferente, varia de paciente para paciente. Você tem que tomar alguns cuidados. Primeiro cuidado, posicionar muito bem o catéter duplo J. Então, não deixar ele sobrando na bexiga e deixar ele bem enroladinho lá em cima no rim, para ele não ficar cutucando no rim também. Esse é o primeiro cuidado. Segundo cuidado, usar um material o mais molinho possível. Tentar usar o melhor catéter duplo J disponível, tá? Então, catéter é feito de material plástico, que ele é sintético, né, na realidade, que ele fica, como eu falei, uma pontinha no rim, uma pontinha na bexiga. Por que duplo J? Né? Todo mundo pergunta. Nos Estados Unidos é conhecido como pigtail. Por quê? Porque ele tem uma pontinha que dobra, tanto lá no rim quanto na bexiga. Essa pontinha evita que na hora da contração do ureter, o catéter desça para o ureter e ele migre para a bexiga e que ele também não volte para o rim. Então tem que ter essa voltinha para dar a segurada dos dois lados. Por isso que é catéter duplo J. Sim. Então, posicionar o catéter é muito importante, o material do catéter é muito importante. Tansulosina, que é a medicação, isso é nível de evidência 1A, tá? É aquela evidência assim que você diz assim, a tansulosina relaxa o ureter e ajuda a diminuir dor do catéter, tá? E deixar o catéter o tempo necessário, mas não mais do que necessário. Porque, como eu falei, ele é um mal necessário. O paciente vai ter dor, é um corpo estranho. Ele vai sentir que o catéter está lá. Ele dá uma mexida maior, ou ele vai fazer um exercício maior, às vezes ele sente sangue na urina, às vezes ele percebe que o catéter está lá. Então, assim, melhor com o catéter do que sem o catéter, a inflamação fechando o canal, e é como se você não tivesse tirado o cálculo. Tem um máximo, doutor, de tempo, hora, não passa? Tem catéteres diferentes, Simone. Assim, esses catéteres que a gente usa para cálculo, são catéteres assim, normalmente um ureter, ele desinflama 7 a 10 dias, né? Então, normalmente a gente deixa ali uma média de 7 dias, 3 mais, 3 menos. Uma semana, 3 mais, 3 menos. Vai depender do grau de inflamação do ureter. Quando você tem um ureter mais machucado, às vezes você deixa 2 semanas, às vezes até 30 dias. Então, esses catéteres são usados para dias. Essa é a média. Mas existem catéteres para outras causas de obstrução de ureter, que são as causas, por exemplo, neoplásicas. Então, tumores que comprimem o ureter. Tem catéter que é feito para durar 6 meses, 1 ano, que a gente chama, são os catéteres de longa permanência. Mas não são esses catéteres que a gente usa para cálculo. Sim. É que catéter duplo J não se usa só para cálculo, né? Usa para outra coisa, para pós-operatório e outras coisas. E enquanto o paciente está com o catéter, tem alguma alteração na urina? Sim. Isso é importantíssimo. Super legal. Na verdade, assim, a gente mexe. Lembra que eu falei, quando a gente entra no ureter, você machuca o ureter. Então não é para dilatar, o ureter tá lá quietinho, contraindo, jogando tua urina sossegada, de repente vai vir uma câmera e realmente fazer uma dilatação. Ali. Você estressa a região, você machuca a região. É um trauma programado. E sangra. Sim. Sangra, teoricamente, lembrar que quando sangra, caiu 1, 2, 3 gotinhas na urina, a urina inteira vai ficar vermelha. Parece então, costumam falar, minha urina tá rosada. Uma gota de sangue na urina atinge a urina. Eu brinco assim, a água de carne, aquela aguinha de carne rósea, aquela groselha, é aceitável para quem tem catéter duplo J. E é muito interessante porque você fala, doutor, minha urina tinha ficado clara, hoje voltou a sangrar, né? É um problema? Não, o duplo J tá lá. E ele é um corpo estranho dentro da sua via excretora. Qual é o remédio? Então, a água. Toma água que ajuda a limpar. Sim. Pode ser que amanhã, quando você der uma passeada, se você fizer alguma coisa a mais, se você for andar uma montanha-russa na Disney, pode ser que sangre um pouquinho mais. Então, vai doer. A princípio, sem contraindicação. Não, geralmente... Quando tá com duplo J. Qual que é a minha recomendação, a gente né? não recomenda atividade física. É um repouso ativo. Isso, eu gosto do repouso ativo. Porém... desse termo. Mas repouso ativo. Eu sempre deixo escrito repouso ativo. Repouso ativo é a melhor coisa. É aquela coisa assim, se você puder... Nós estamos num repouso ativo agora aqui, então. Isso é um repouso ativo. De certa forma, assim, a gente vai levantar e vai andar. Mas eu digo atividade de escritório. Eu costumo dizer atividade de escritório para o paciente.
legal também. Eu gosto do repouso Entendeu? ativo. Eu falo assim, cuidado com atividades de campo. Longas caminhadas, muito sol, sem atividade física. Relação sexual também é aquela coisa assim, tipo, vai no teu limite, mas não é contraindicado, mas não é recomendável. Entendeu? Eu acho que, de novo, a gente parte para a individualidade. Individualizar cada caso, né? Mas é porque teoricamente, vai ficar pouco tempo, né? Então, Exato. eu acho que dá pra gente fazer algumas Na concessões. teoria, assim, acho que você vai muito sentindo o paciente. O que eu falo para eles? Os primeiros 2 dias, fica sossegado. Entenda o catéter. Entenda a dor do refluxo. E ela normalmente vai melhorar. A partir das 48 horas, você já sente uma melhora. Ainda vai ser ruim, tá? Mas vai melhorar. Você quer, sei lá, tentar ir para uma academia fazer? Pode ir. Você não vai fazer uma loucura na academia. Eu tenho pacientes que já foram para campeonato de surf. Campeonato de surf. Não é que ele foi surfar. Tem uns heróis. Eu já tive paciente que foi fazer motocross com o duplo J. A minha irmã, eu operei a minha irmã de um cálculo renal. Ela com o duplo J, eu corri com ela 14 quilômetros no Ibirapuera. Por isso que a gente vê que é muito individual. Muito individual. Eu, com o duplo J, experiência própria, joguei tênis numa boa. Eu ia fazer xixi, saía sangue, sabido, doía, mas só durante o xixi. O resto tava de boa. Acho que fica a ideia de respeitar o seu limite, né? Isso, Individual. É isso aí. Isso é independente de todos os cuidados. A gente tenta tomar todos os cuidados, esses que eu citei aqui. Eu fico imaginando que o duplo J deve ter variação de tamanho, mas não mas é esse uma é um coisa outro cuidado. individualizada. Mas esse é um outro cuidado. Muito bem falado. Né? Existem duplo Js de 24 centímetros, de 26 centímetros. Existe duplo J mais largo, existe duplo J mais fino. Mas eu imagino que Lembra que mesmo uma pessoa com a mesma estrutura que eu, não necessariamente é o mesmo duplo J que ia acoplar melhor, né? Deve ser... E eles também têm um negócio muito interessante do duplo J, porque a urina é quente, o corpo é quente. E às vezes o plástico, o silicone, o material sintético, ele também dilata. Então a gente sabe que teoricamente, né, não é one size fits all, né? Aquela coisa, né? Não, é isso aqui para todo mundo. Não, você tem que... você tem 1,50 m, eu vou usar um tipo de duplo J. Você tem 2,15 m, se eu usar o mesmo duplo J que eu usei para você, 2,15 m, talvez o J fique esticado. Sim. E aí você perde e ele pode migrar. Isso eu já vi acontecer. Sim. Migrou, mas na verdade, quando migrou o duplo J, migrou, na verdade, nem... Umas coisas, às vezes, você não explica muito, né? Mas elas acontecem. E realmente eu fui tirar um duplo J, era uma gestante que a gente acabou tratando, operando também. E quando eu entrei... Cadê? Porque você entra, teoricamente, para tirar um duplo J, né? Que você entra para tirar com a câmera, você vai ver lá o biquinho dele no ureter, você entra com uma pinça, puxa, tirou o duplo J, fim de papo. Cirurgia de 30 segundos, maravilha. Eu entrei, cadê o duplo J? Tá no ureter. Sumiu. Aí você tem ali uma escopia, né? No caso, ela já não era mais gestante, no caso, né? Ela já tinha nascido, puérpera. E aí fui ver o J enrolado no meio do ureter para cima. Tive que entrar, subir, pegar e puxar. Isso é uma dúvida. Quando tirar o duplo J no hospital, quando no consultório? Também muito, muito discutível isso. E vai muito da pessoa... Da conversa. Da boa conversa, exatamente. O fio... O duplo J com o fio para fora, fio externo, tem essa diferença. Ele tem uma grande facilidade, que é você falar assim, olha, daqui 7 dias você aparece no consultório, a gente tira uma maravilha, legal. Não volta para o hospital, não faz sedação, não interna. Cara, é fantástico. Quando que isso é bom? De novo, quando não teve nenhum grande fator, não foi um cálculo super inflamado, eu não vi uma infecção. Às vezes a gente drena rim e desce um pus. Esse cara não vai ficar com fiozinho para tirar em 7 dias. Você nunca pode deixar fio se você não pode perder o duplo J de maneira nenhuma. Exato, perfeito. Um ureter muito inflamado ou um ureter que estava com infecção, você nunca deixa fiozinho para fora. Isso. Porque esse paciente pode, inadvertidamente, sem querer, puxar o fio à noite e tal. E aí ele perde o catéter duplo J e ele vai voltar a ter dor, vai piorar a infecção. Então, para você pensar em deixar o fiozinho para fora, é que assim, não tem nenhum sinal maior assim de complicação caso ele perca o catéter. Às vezes aqueles cálculos pequenos, distais, cirurgia rápida, tranquila, fica com o catéter, volta semana que vem. Show. Eu acho que uma coisa que influencia também bastante nisso é o gênero. Homem e mulher. Porque existe uma coisa assim, na mulher eu acho que é muito mais tranquilo, porque a uretra é muito mais curtinha. Então, a retirada do catéter, ele incomoda menos quando a gente faz puxar o fio do que no homem. Porque o homem tem toda uma uretra peniana prostática para passar
E aquilo ali pode incomodar. Sim. Então, eu normalmente deixo, meu critério, eu sou muito mais favorável em deixar em mulheres, que é mais fácil de tirar no consultório, junto com a enfermeira, a gente tira, mas para homens eu converso bastante. Se é um homem que já fez isso e ele está ok, não tem muita preocupação, ótimo, se tiver condições a gente coloca. Agora, para o homem que não tem experiência ou tem aquela preocupação de vai doer, não vai doer, eu geralmente digo, vamos para o hospital, a gente faz uma sedação, tira com o aparelho, é 5 segundos, é rápido, vai ter toda a preocupação, toda a chateação de internar e tudo, mas é melhor para você. E uma dica prática, quando for tirar no consultório, que às vezes a gente ouve o paciente dizendo assim, nossa, doutor, doeu demais. E aí... Isso eu também posso descrever, eu já usei fiozinho. Então, mas aí uma dica prática que eu dou é assim, homem principalmente, você vai tirar um catéter com um fiozinho no consultório, faz o seguinte, antes de tirar, avisa para ele que ele vai fazer, ele geralmente está muito tenso. Então, o que ele faz? Ele contrai o esfíncter. Então, você tem que dizer assim, ó, você vai deitar aqui, imagina que você está na frente do vaso sanitário e que você vai urinar. Relaxa. Como se você estivesse urinando. Faz aquele movimento de relaxar o assoalho pélvico como se estivesse urinando. E aí você puxa. Então, geralmente, o que a gente ouve dos pacientes, doutor, só isso. Sim. Tá? É isso aí. Eu tenho algumas ressalvas disso aí que eu acho... Ressalvas não, são alguns pontos interessantes. Experiências pessoais. Experiências pessoais também, tá? Mas experiências de pacientes também. Concordo em relação à uretra, sem dúvida. Mas a mulher também tem um porém. Às vezes a uretra é mais curta também. E a gente vê muito a mulher perder o duplo J mais do que o homem. Não sei se você tem essa experiência. Sim. Mas eu vejo direto, assim, eu tô lá, operei a paciente, depois de 3 dias, doutor, estou incontinente. O que aconteceu? Saiu. O que acontece? Passando... Incontinente. Estou perdendo. Né? Não estou fazendo muito xixi. Aí eu pergunto, você está andando e saindo xixi? Ou você está indo várias vezes ao banheiro fazer xixi? Ou parada e perdendo xixi. O duplo J já está no caminho da uretra. É isso aí. A duplo J passou o esfíncter. Se ele, a pontinha dele passou, eu falei, acabou o jogo. Vambora. Aí eu falo assim, até converso, tem pacientes e pacientes. Você fala assim, você consegue tirar? Mulher é muito mais tranquilo. Homem, praticamente impossível fazer isso. Mas mulher, eu falo, faz o seguinte, você consegue? Ela fala assim, doutor, não, numa boa. E realmente mulher é muito mais tranquilo do que homem. Tranquilo. Aí ela liga depois com a foto, manda a foto no WhatsApp, né? Tirei, tá tudo bem, né? Tudo tranquilo. Isso é recorrente. Só que no homem a gente vê menos isso. Então, e as formadoras crônicas? Do quê? Que manda foto. Doutor, já tirei aqui, ó. Não, já estão acostumados. Já tiraram, sem nem avisar. Não, já tá tudo certo, já resolvi. E outra coisa, né? Por exemplo, eu usei o duplo J. E usei o duplo J com fio. E uma coisa que eu converso com o paciente vem morrendo de medo. Eu falo, doutor, como assim? Você não vai fazer nenhuma anestesia em mim para tirar esse negócio? Não! A melhor anestesia é a conversa e a explicação. Isso que o Deus falou é muito... É papoterapia total, porque é explicar pro cara o que ele vai sentir. O que você vai sentir? Não, é como se você estivesse... Não é para ele sentir. Não, o que você vai sentir, você vai sentir. Você vai sentir como se você estivesse urinando. Você está fazendo xixi. Só que está saindo um xixi meio grosso ali, é meio complexo. Então, assim... Falei, não briga comigo. Não briga comigo. Relaxa e solta esse esfíncter. Por quê? O começo do ureter tem a rodelinha do J tem a rodelinha do J. Então, este primeiro momento, a rodelinha tem que se desfazer e passar o esfíncter. Às vezes, a rodelinha não se desfaz inteira. Então, ela vem meio dobrada na região do esfíncter. Mas depois que ela passa, ela passa. A tendência do paciente é o quê? É contrair. Então, se ele fizer exatamente o que ele falou assim, ó, relaxa. E não é tipo, vou contar até 3, 1 e puxa, não. Vou contar até 3, puxa o ar, segura e relaxa. E a gente puxa e ele sai. E a maioria, eu diria assim, mais de 90% fala assim, nossa, é bem mais tranquilo do que eu imaginava. E eu falo por experiência própria. Não é legal, mas eu tenho sempre a tendência de... Eu uso muito pouco fio exteriorizado em homens. Sim. Vamos responder a pergunta da Luísa, do flexível ou rígida? Sim. Que a gente começou todo esse papo para resumir. Vamos lá. Flexível ou rígida? Normalmente, rígida, ureter. Flexível, rim. Tá? Com a rígida, você consegue acessar
idealmente, porções médio e distal, ou seja, metade do caminho para baixo, perto da bexiga, né? Você pode, inclusive, fazer ureter rígida de ureter proximal. Lembrando aquilo que o Deus falou. Sempre que a gente está indo mais para cima, a gente está correndo um risco. O nosso ureteroscópio é mais grosso lá embaixo, o ureter está mais apertado. Então, você está correndo um risco. Tem paciente que tem um ureter que eu falo que esse ureter é lindo, parece uma avenida, parece um intestino. É uma maravilha. Passa uma escola de samba inteira aqui nesse Você sobe no ureter tranquilo, pega a pedra, vai lá, quebra, sem estresse algum. Então, de novo, a sua conduta vai depender do paciente. Agora, comecei lá, subi, parei no meio, o ureter tem lá seus 20 e tantos centímetros. Ele está parado lá em cima. O meu ureteroscópio para aqui. Não consigo subir. Duplo J. Salvei. Segundo momento. Resolvi. Damage control, né? Controle de danos que a gente fala. Isso serve para muita coisa, inclusive para o rim. Melhorou. Voltamos. Ele vai ficar com o duplo J. O duplo J vai dar uma dilatada nesse ureter. Vai preparar. Eu falo assim, eu preparo o campo para você poder entrar com muito mais tranquilidade. E aí, de novo, eu tenho esse ureter largo. E eu posso entrar com o meu flexível, qual que é a diferença do flexível? O rígido é rígido, ele sobe reto. O flexível, ele tem uma frente que ele vai fazer esse tipo de... Ele vira 270 graus para um lado e 270 graus para o outro. Então, com a manipulação do meu punho, eu consigo visitar todos os cálices renais. Então, esse cara que parou lá em cima, o que é que eu consigo? Eu dou uma cabeçada do cálculo para dentro do rim, entro com o flexível, e aí eu fragmento, pulverizo, o que quer que seja. Tem mais... Tirou essa pedrinha que estava obstruindo e mais 2 de 4 milímetros que estavam por lá. Tira tudo. E faz que a gente chama de limpeza do rim, né? Então, a grande função... Lembrar que o flexível ele pode ser uma artimanha no pronto-socorro? Pode. Tem casos que eu posso. Inclusive, o meu foi isso. Eu não tinha infecção, eu não tinha nenhum critério que poderia contraindicar o turbilhonamento de água lá dentro, dentro do meu rim. Então, realmente, o Thiago resolveu essa pedra, já fez o flexível e já aliviou. Se é possível, poxa, por que não você dar a opção do paciente de já resolver a vida dele numa tacada só? Mas não é regra, né? Mas isso não é regra. Colocar que não é regra. Isso é possível? mas nem sempre. É bom Senão, senso. acaba sendo a terapia Perfeito. que a gente escolhe do paciente que a gente está acompanhando no consultório, que ainda Isso. tem alguns cálculos e a gente fica em dúvida Sim. ali, Tem o se cara isso que tá você aumentando. pegou no consultório, ele veio ali com um cálculo de 1,5 cm parado no rim dele. Tem outras coisas, né? Não está obstrutivo, mas ele tem um Tá cálculo de 1,5 quietinho. centímetro no rim que Isso. precisa resolver. O flexível é uma ótima opção. Ou associado à infecção, que a gente tratou a infecção. Isso, Trata a infecção primeiro isso. e depois Trata a infecção sobe e com flexível programa para... isso de forma eletiva. Normalmente o flexível ele é eletível. Se eu tenho essa possibilidade numa urgência, fantástico. Eu consigo deixar o paciente stone free, que a gente fala, né, que é livre de pedras, com uma porcentagem maior. E isso é o que o paciente mais quer. Ele não quer ter dor, ele não quer ter cálculo, ele quer voltar bem para casa. Então isso acho que seria o tratamento gold standard, né, o melhor possível, né, que a gente tem. E Então, o pós-operatório, doutor, tem diferença do flexível para o rígido? Tirou o catéter, Normalmente, paciente, não. vida Normalmente. normal? Isso. Não, porque o pós-operatório vai ser determinado Duplo J. pelo catéter duplo J. Talvez tenha diferença só o tempo do catéter, né? Uhum. No flexível você sobe mais, pode machucar um pouco mais, talvez o catéter tenha que demorar um pouquinho mais de tempo. Mas, a princípio, pós-operatório, para endoscopia, seja rígida ou flexível, é o mesmo. Uma coisa importante também, você falou, pode machucar um pouco mais. Quando a gente usa o flexível, né? O flexível, ele é um endoscópico, se você olhar esse cabo, ele é uma coisa molenga. Tá. Então, ele não tem torque para subir. A gente usa uma coisa que chama-se bainha ureteral. O que é a bainha ureteral? É um canudão que eu vou revestir o ureter por dentro para deixar ele mais rígido, para não ficar balançando. Lembra que o ureter ele não é fixo, bonitinho, né? E essa bainha vai fazer a estrada, para eu também não ficar manipulando. Para proteger ele, né? Porque proteger, se você tiver que subir e exatamente. descer com cálculo, É isso aí. se você sobe e desce raspando o ureter, Você tá você machucando. machuca mais. Essa Mas bainha é uma proteção. É uma proteção, mas que também não deixa de ser uma agressão também. É mais uma coisa entrando no ureter. Então,
Você tem que escolher certo o tamanho da sua bainha, o comprimento da bainha, se ela é muito larga, se ela é muito fina. Se ela for muito larga, você pode, inclusive, machucar. E a distensão do ureter em excesso pode gerar isquemia também. Então, tem que tomar um certo cuidado. E a gente sabe isquemia que... é falta de sangue. Isso. E pode depois estenosar pela falta de sangue. Perfeito. É isso aí. Estenosar é fechar, né, o canal. É o estreitamento. E aí você tem casos de ureteres com várias áreas de estreitamentos que você aí tem cirurgias que não tem bons resultados, por exemplo, para refazer um ureter. Cirurgias complexas. Extremamente complexas. E que podem ser evitadas, né? Exatamente. Então, acho que com bom senso. Acho que isso é o mais importante. A cirurgia de cálculo, o bom senso é muito importante. Toda cirurgia, né? Acho que o cirurgião tem que estar sempre bem munido do seu bom senso. E nada melhor do que uma boa conversa. Lembrar que você está conhecendo um cara, um paciente, homem ou mulher. Com dor. Com dor. Eu falo para vocês, tudo que eu cheguei e falei entrou por aqui, saiu por aqui. Porque ele tá com dor. De novo, ele tá morrendo de dor. Então eu chego lá, olha, então vai ter isso aqui, tem duplo J, vai sangrar. Desculpa, meu pai liga. Geralmente não tem. Abraço para ele. Um dos nossos apoiadores. Ele não só tá ligando, como ele tá ligando por vídeo. Apoiador, ele quer Eu acho que ele quer aparecer. Poxa. Ele quer dizer assim, qual é a experiência de uma pessoa que convive com alguém de duplo J? E é super importante, insistente. Então é super importante você conversar e passar a mensagem. Porque você tira grande parte dos problemas do pós-operatório e, de preferência, estar com o paciente e alguém. Então, uma coisa que eu faço muito, me dá o telefone da tua esposa, me dá o seu telefone, me dá teu WhatsApp, já me manda uma mensagem, a gente vai conversando. Ou deixa o meu telefone com mais alguém do lado, porque na hora você vai estar com dor e não vai ter meu telefone. Deixa com mais alguém. Teve uma dúvida? Me liga. De novo, uma frase que eu uso bastante com os pacientes, eu prefiro que você faça uma pergunta besta a fazer uma besteira. Então, é a melhor coisa. Tô descansado desse projeto, vou tirar. Não, calma, peraí, me liga antes. Vamos ver o que a gente pode fazer. Então, tem gente que sofre demais com o duplo J, tem gente que ignora o duplo J. Então, é muito importante. E o nosso tempo, Simone? Acabou. Não acredito. Acabou, acredita? Agradecer rápido, de novo, já agradecer muito de rápido. novo. Caminhando aí para o final. Super acho obrigada que a novamente. gente abordou bastante coisa da parte cirúrgica, E a gente né? foi focado para o PS, né? Para urgência. Isso. É a parte do atendimento cirúrgico na urgência, né? E de novo, né? Convidar todo mundo a deixar suas dúvidas, sugestões, temas. Para esse tema, inclusive, deixem as suas experiências. Sim. Mandem para a gente como é que foi o catéter duplo J. Sim. E assim, não deixem de encaminhar. Eu acho que a importância desse podcast é exatamente não só informar, mas assim, que ele possa, para os nossos pacientes, para os nossos amigos, para os nossos familiares que estejam vendo isso daqui, todo mundo conhece quem já teve cálculo, ou se não conhece, vai conhecer ou vai ser o próprio, entendeu? Encaminha, um familiar que encaminha essa aprenda a cuidar informação melhor, útil. Né, de quem tem. Informação honesta, eu poderia dizer. Eu acho que é outra coisa importante que a gente coloca aqui, Luiz, assim, reforçar a questão do conflito de interesse. Então, assim, esse podcast, ele não tem patrocínio nenhum de indústria farmacêutica, de indústria de materiais médicos, porque o que a gente quer dar realmente é a informação correta e com honestidade. Mais do que verdade, porque a gente sabe que medicina é a ciência das verdades transitórias. O que a gente fala hoje aqui, depois escolhe-se uma nova técnica, descobre-se uma nova técnica e muda. Mas a gente está sendo honesto no que a gente vê como melhor prática clínica no dia de hoje que está sendo gravado esse podcast. Eu acho que é o que a gente faria com as pessoas que a gente gosta, né? Essa é uma frase muito legal. Eu sempre digo assim, e se fosse você? Isso aí. Na verdade, assim, a gente faria independente com as pessoas que a gente gosta e que a gente não gosta também a gente vai fazer. Sim, a gente vai fazer, mas não existe julgamento na medicina. Exatamente, a gente tem que tratar as pessoas independente. Mas, de novo, queria agradecer também a todos vocês aí. Eu acho que foi, de novo, um bate-papo muito bom. Cólica dói, tá? Calma, dói. Bebam água, se hidratem. É duplo J chato, mas ele é seu amigo, sim, tá? Ele é o mal necessário. Você tem meu telefone, né? Eu tenho. Meu médico é o Dr. Thiago.
Você vê que eu ainda Você tenho ainda que não tem ouvir essa, né? nefrologista. Não, você é meu nefrologista. tá? Ele não Já vai, ele não vai te vou dar fazer. esse... Não, ele não vai me dar vai esse te dar gostinho. gosto. Ele não vai me dar esse gostinho. Mas Isso é aí. isso, acho que mais do que os pacientes de vocês, eu falei isso no primeiro episódio, mas é entregar, né, um subsídio, uma informação para aquelas pessoas que não têm a possibilidade de estar aqui perto, né? A rede social ela tem um Sim. alcance muito grande, acho que isso é muito bacana e de verdade é uma ideia genial que vocês estão fazendo, é muito legal. Parabéns. Isso aí. Obrigado, Estamos aí. Luísa, por estar aqui de novo com a gente. Obrigado, Eu que Luísa. agradeço. Nesse super assunto. Voltará. Nós, Eu que agradeço, nós eu que vamos agradeço. descobrir mais Ah, assuntos vai para ela ter. voltar aqui, Não, né? tem muita coisa. Não, Tem muita Não, vai ser coisa. um prazer, gente. Não, muito acabou. legal. E parabéns pela ideia, viu? Obrigado. Foi muito Legal. legal. É isso aí. Mas antes da gente encerrar, Luiz, eu lembrei uma coisa muito importante. Sim. Cadê? Achei que você fosse esquecer. Ah, não. Deixa eu Não. ver se a gente tá pensando a mesma coisa. Fala. A sugestão do livro, do pensamento ou da música. A gente tem que ter aqui no fim dos nossos episódios. Quem quer falar? Se você não tiver, eu tenho uma dica boa. Vou ceder É, meu direito. tem uma passagem muito importante. É um livro assim um pouco voltado, eu acho que todo médico tem que ler, principalmente cirurgiões. Chama-se Século dos Cirurgiões. É um livro espetacular, que conta várias coisas sobre desde a luva. E um dos capítulos, ele fala justamente sobre a história do cálculo renal. Né? No caso, era cálculo de bexiga. E como eles começavam a tratar. Quando a gente opera pedrinha, a gente deixa sempre o paciente na posição de litotomia. E a posição de litotomia é o paciente deitado, com as pernas abertas, justamente para a gente ficar entre as pernas e entrar pela uretra, seja homem, seja mulher, e vai pela uretra. Coincidentemente, a mesma posição do parto, né? Exatamente. E assim, e o Século dos Cirurgiões, nessa fase, o que ele mostra? Primeiro, antes da anestesia, que começou em 1846, essas cirurgias, primeiro, eram extremamente dolorosas. Por quê? Porque ninguém pensou que se você entrasse pela uretra, você ia cair na bexiga. Não sabia. Nem tinha como, Então, né? fazia um corte no períneo. Períneo é aquela região do lado ali da base, na região do períneo ali, que agora parece, na região entre as pernas, né? Abaixo ali um pouquinho Entre da o ânus e a uretra. vagina, e entre o Isso, ânus e o que pênis. não pode falar. Pode, depois faz pi. Faz pica. Então, eles faziam um corte, só que neste corte tinha uma série de riscos de infecção, uma série de coisas, até que ia lá, pegava a pedra e tirava ela inteira. As pedras de bexiga, a gente sabe que são pedras grandes. Então, o índice de mortalidade era quase 100%. Então, essas cirurgias eram feitas, mas assim, aquela coisa, o cara tinha pedra na bexiga, ferrou. A famosa talha. Eu vou. Exato, é isso aí. Tá inclusive no seu juramento hipocrático. Exato. Não procedereis à talha. Hipócrates já dizia, porque o médico não podia fazer, quem fazia eram os práticos. E aí teve um médico, urologista, né, que era o Jean Civiali, e ele começou a tentar, e ele descobriu que essa cirurgia poderia ser feita pela uretra. Inclusive, o próprio personagem, né, do livro, ele tem uma pedra na vesícula, na bexiga, vesical, né, na bexiga, e ele vai em busca de alguém que fizesse essa cirurgia nova. Só que ele estava em viagem. Ele estava estava na viajando. Índia. Isso, e na Índia tinham os caras que, assim, Que índice de faziam a mortalidade era 100% praticamente. Que era né? antes da anestesia e antes do antibiótico. Exatamente. Ou Morria seja, cara, sangrando, ou morria sangrando, ou infecção. morria de infecção. Isso aí. E ele encontrou o tal do Jean e conseguiu fazer a cirurgia dele por via transuretral, ou seja, através da uretra. Então ele fez utilizando pela primeira vez o tal do litotridor, que era assim um negócio meio complexo, né? Um ferro grande que entrava pela uretra, ainda não tinha anestesia, isso era início do século XIX, a anestesia veio em 1846 com Morton, onde ele utilizou pela primeira vez o éter. E Isso tudo é falado também nos outros capítulos do tudo, século dos por isso que cirurgiões. é muito legal, você interessante começa a esse ler e é a história da medicina, e a gente precisa disso, assim, a gente vive isso todo dia. E ele consegue entrar, vai lá, quebra a pedra, tira os fragmentos e o paciente não morre no fim, né? Que O bom, personagem não morre no bom, fim. que bom. Mas a história é muito bacana. Então, Deu spoiler. mas... Tá bom, se não eu fica a teria escrito, sugestão. eu não teria escrito o livro, né? Só de um capítulo. Ele deu spoiler só de um Isso, capítulo. O século dos o cirurgiões mais conta a importante, história de toda a cirurgia. É. Para nós, entusiastas da cirurgia, eu muito acho legal. que... Muito legal. A história da anestesia, a história da luva. A história Bela do... dica. É muito bacana. Bela Então, dica, Século bela dos dica. Cirurgiões. Eu só peguei aqui para ver o nome do autor, que é o nome Jürgen difícil. Storsvald. Jürgen
Torsval. Aí você quer que eu... Nossa, aí a gente coloca É isso lá aí. na... Isso. Isso, a gente põe escrito. Joia, é isso aí. Fica a dica. Doutora Luísa, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Doutor Luiz, doutor Deusdedit, agradeço muito também por tantas explicações importantes. Tenho certeza que ajudamos muita gente a entender melhor sobre cálculos renais e cirurgia. Cuidem-se bem, continuem ligados no Bicast e até a próxima. É isso aí. Ótimo. Bicast. Aguardamos o próximo episódio.